Olá pessoal, hoje saiu a lista dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ancelotti convocou Neymar e tem muita gente ficando fora da lista. Temos um corte do programa Linha de Passe que vai analisar esta convocação da seleção brasileira. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos. Simbora. Relativas ao Neymar. Acho que ele deu respostas boas em relação ao Neymar. Eu repito aqui o que eu digo, porque eu não vou me deixar levar pela pressão popular, né? Tem muita gente se deixando levar por pressão popular. Eu não convocaria o Neymar e acho que as causas disso a gente não precisa mais falar. Inclusive eu tenho um texto no site da ESPN explicando. Agora, dentro da ideia de convocar o Neymar, eu acho que a condução dele foi bem feita. Por que eu estou dizendo isso? Se fosse, eu vou com todo respeito ao Dorival Júnior, que é um grande técnico, mas claro que não tem o peso do Carlo Ancelotti. Se fosse o Dorival Júnior que dizia, não, eu tô guardando o lugar aqui da seleção para o Neymar, o que ia acontecer com o Neymar? Nem este pouco que ele mostrou nos últimos 10, 15 jogos em que atuou, ele ia jogar do jeito que jogou. Quer dizer, a dedicação do Neymar, o empenho do Neymar para entrar minimamente em forma física e jogar minimamente um futebol que justificasse a sua convocação, eu tenho certeza que ela não aconteceria. Porque a gente não vê o Neymar tendo alto nível há 4, 5 anos. É verdade, ele teve uma evolução, na minha visão, essa evolução, o que ele mostrou contra o Recoleta, contra o São Lourenço, contra o Curitiba, não seria suficiente para que ele fosse convocado, mas, evidentemente, a aposta do Ancelotti é que ele possa vir a mostrar mais. E, evidentemente, o Neymar só entrou minimamente em forma porque tinha um técnico ali com coragem, ao contrário dos antecessores, com coragem para dizer, Neymar, se você não entrar em forma, você não vai para a Copa do Mundo. Sim. E eu acho que o Neymar minimamente acreditou nessa possibilidade de não ir para a Copa do Mundo. Talvez muito do desequilíbrio que a gente viu dele nos últimos tempos fosse prevendo a possibilidade de realmente não ser convocado. Ele estava pressionado. O que, com o Fernando Diniz, com o Dorival, com qualquer um, não ia acontecer. Ele estaria na Copa mesmo que não estivesse jogando, mesmo que estivesse ali dizendo, olha, só vou voltar na Copa. E ele seria convocado por qualquer outro técnico. Então eu acho que, pelo menos nesse aspecto, a condução foi boa. E acho que as respostas hoje dizendo, olha, o Neymar vai ter que mostrar no campo, não tem garantia nenhuma de que ele vai jogar, é uma boa resposta, evidentemente, porque ele não pode hoje ter vaga de titular pelo que mostrou até aqui. Acho que quando o Ancelotti fala ele vai jogar centralizado, também é uma consciência de que não dá para o Neymar, com essa condição física, jogar nas pontas onde ele precisaria dar combate. Então, assim, me parece que dentro da ideia de convocar, a condução que o Ancelotti faz do caso Neymar e a despreocupação em ficar respondendo só perguntas sobre o Neymar, eu acho que ele tem. Então, acho que dentro desse contexto, ele vai conduzindo bem a chamada do Santista. Ele chamou o Neymar e colocou o Neymar no mesmo lugar dos outros jogadores. Ele falou, eu não quero estrelas. Eu quero jogadores que atuem para a equipe, não jogadores que brilhem, que atuem para a seleção. E acho que não só colocou o Neymar no seu lugar, como também mostrou que não tem titular absoluto na seleção. Talvez em tese haja. Tem, na cabeça dele tem. Talvez em tese sim, mas dificilmente o Vini Júnior perde vaga na seleção, dificilmente o Rafinha perde vaga na seleção, mas Casemiro. Os jogadores vão ter que continuar mostrando em campo para o treinador, que é muito grande, que se colocou no lugar de técnico, que colocou os jogadores nos seus devidos lugares, que eles precisam jogar pela seleção brasileira. Ou seja, é óbvio que tem uma direção, é óbvio que tem uma estrutura de equipe, mas nada está realmente tão definitivo. E se o Neymar quiser jogar na seleção, inclusive entrar durante os jogos, ele vai ter que provar para o Ancelotti no período de ele vai ter que continuar provando para o Ancelotti. Uma mudança aí radical em todas as convocações do Neymar até hoje. Essa daqui mostrou uma mudança radical, que é a seguinte, ele é mais um. Sim. Ele foi colocado na condição de mais um respeitado pela sua história, tudo certo. Mas tem o Vinícius também, que é muito grande hoje
e é um jogador que já conseguiu aquilo que o Neymar não conseguiu. Mas é um prêmio de melhor do mundo. Que fica implícito, Calçade. Não tô falando só de campo, ele tá falando de tudo. Não, tudo, mas do dia a dia, mas começa das pelo liberdades. campo. Porque é o seguinte, o Neymar, em todas as convocações, ele entrou na categoria protagonista e aí tem os outros. Isso. E vamos jogar em volta dele. Nesta seleção, todo mundo entra na categoria outros, porque ele falou, vai ter que provar no campo. Então é o seguinte, cara, você acha que se o Vinícius Júnior, Ancelotti, tô garantido. O Vinícius Júnior não corre. Esta é uma seleção que só existe um caminho para avançar. É jogar um futebol coletivo. Operário. Coletivo. Todos correm, Concordo. todos dão bote, todos marcam. Eu sou fulano, não importa. Sou fulano, eu não... Eu acho que o Neymar vai jogar muito nessa Copa. Neymar vai calar a boca de muitas pessoas, muitos jornalistas, né? Eu vi muitos jornalistas falando, Neymar não tem condição de jogar. Esses jornalistas que falam isso porque tem problema pessoal com o Neymar, sabe? Aí ele vira esse lado ali, não quer Neymar na Copa, né? Não vai ser convocado. E aí, tá convocado. Porque quem convocar os atletas é o treinador, não é os jornalistas. Neymar tá bem convocado e ele vai calar a boca de todo mundo. Vai ser o cara do extra, como que fala o Rafinha. Tomara que Neymar dá a volta por cima nessa Copa do Mundo, faz gol nos grandes jogos e ser campeão, né, para a seleção brasileira, para ser respeitado. Porque o Neymar dentro do Brasil não é respeitado. Não, eu não sei porquê. Os caras odeiam o Neymar, não sei porquê, sabe? Preciso, cara, você tá fora e o Ancelotti pode fazer isso. Então o Neymar primeiro precisa entrar neste clube dos que marcam, dos que jogam, dos que correm. E ele falou muito claro, quando você vê o Neymar não é beirada, não é beirada. Beirada tem que correr, voltar, ele não aguenta. O Neymar, ele pode até numa seleção fazer um 4-2-3-1, que é os dois volantes que jogam com ele, Casemiro, Bruno Guimarães, podendo ter o Danilo. Acho que o Danilo concorre a uma vaga no meio de campo. Mas aí, ele tem o Neymar, ele tem um jogador do lado direito, pode ser Luiz Henrique, pode ser o Rafinha do lado direito. O Rafinha jogou no Barcelona ontem, ele entrou no Clássico contra o Real Madrid do lado direito e jogou ontem no lado direito. Do lado direito. Poderia ter mudado, ele jogou do lado direito, foi muito bem. Pode ter Rafinha, com a contusão, pode ter Vinícius e Igor Thiago em determinado momento, pode ter o Matheus Cunha, ele tem variações. Porém, o Neymar não pode ficar olhando. Ninguém pode ficar olhando. Então aquele Neymar que era ele e os outros não existe mais na seleção. O que existe é uma seleção que se ele estiver bem vai, se ele não estiver bem ele não vai entrar em campo. O Carlo Ancelotti não vai se dobrar a uma cadeira cativa, como sempre existiu. E o Neymar, em momentos que ele transformava os jogos, porém era a seleção dele, e agora o Neymar que não transformou o jogo do Santos. Ou eu tô errado? Não, tá então, certíssimo. Ele precisa, na seleção, ser muito mais do que foi no Santos. Podemos dizer, poxa, mas na seleção, ele também vai ter companheiros que vão facilitar o jogo dele. Agora, o Neymar é um cara com tanta qualidade que ele transforma o jogo dele mas mesmo no ambiente. Os companheiros têm que facilitar o jogo dele ou ele tem que facilitar o jogo? As duas coisas. Ambos, porque pro time ter mais chance de ganhar. É uma troca. Né? O que... Eu acho que Neymar no Santos não ia dar nada. Cara, os companheiros do Neymar no Santos é muito abaixo. Muito abaixo. Na seleção brasileira, quando você tem o Vinícius de um lado, você tem o Rafinha no seu lado, Luiz Henrique no seu lado, sabe? O Endrick no seu lado, aí ele vai render mais. Sabe? Mas no Santos você vai render o quê? Vai render o quê no Santos? Só ele tem no Santos, só ele. Não tem outro. Qual jogador que você falar, não, tá no Santos, vai ajudar? Não vai ajudar. O elenco do Santos é muito ruim, o time do Santos é muito ruim. Mas na seleção brasileira vai ter jogadores, né, no lado dele que é muito grande. E vai se render sim na seleção brasileira. Isso que eu tô falando. Não pode este Neymar abençoado pelo grupo, a partir do momento que ele está em campo, quem pegar a bola, passa a bola pro Neymar. Pega a bola, e era assim na seleção. Não tem que ficar procurando Neymar, e concordo. é assim no Santos. Concordo. Pega a bola, os caras pegam a bola e começam a olhar. Mas o Ancelotti sabe disso. Onde é o Ancelotti sabe? Ele não tem condição de ser este ponto de referência. Que já foi. Ele tem 20 dias para fazer isso. Então, mas acho que essa é uma questão, eu não vejo problema nisso, porque eu sinceramente
não acredito que, assim, as orientações do Ancelotti, a gente já falou, o Ancelotti ele é maior do que o Neymar, lógico. figura no futebol mundial, a história, tudo que fez. Então, assim, eu não acho que as orientações do Ancelotti, que obviamente não serão, pegou a bola, dá no Neymar... Pode ser algo instintivo dos caras. Então, mas eu acho que os caras tendem a cumprir as orientações do treinador nesse caso específico, né? Houve casos, sim, que o Neymar mandava na seleção, dentro e fora de campo, a gente falou muito disso, o Calçade falou disso. Aliás, eu queria até aí confirmar uma coisa que eu acho que é importante também para esse contexto todo de chegada do Neymar, mas eu acho que, no fim das contas, a dúvida agora que pode pairar é... Beleza, finalmente teve um técnico que teve coragem de dizer que o Neymar não iria para a Copa e por isso o Neymar se dedicou minimamente, fez um esforço para conseguir jogar, sei lá, 7, 8 jogos seguidos, num nível mais ou menos que permitisse ao técnico dizer, pô, legal, talvez se ele continuar evoluindo ele pode ser útil na Copa do Mundo. Muito bem, agora fica a dúvida, o quanto a convocação pode gerar no próprio Neymar. Tô aqui. Tô no grupo. Eu acho que ele... Cheguei. Então, eu acho que não. Eu acho que não. Chegar e ser um reserva tá bom pra ele? Não tá, mas assim, o fato dele tá lá, porque assim, ele ficou chega... claro, vai ser reserva, tá Então, claro. ficou claro que ele vai ser reserva, mas assim, também ficou claro que vai haver uma pressão monstruosa para que ele seja titular, independentemente do que ele faça. Aliás, digo, até maior. Porque aqui, neste momento, a gente vê o Neymar jogando pouco contra Coritiba, Recoletas e São Lourenço e tendo uma pressão enorme para que ele fosse convocado. Nos treinos da seleção brasileira, convenhamos, ninguém tá vendo o treino com aquela atenção. Então, assim, a esperança ou a expectativa de que a gente possa ver o Neymar de 4, 5 anos atrás novamente em campo, ela vai existir ainda mais forte. Então, acho que a pressão para o Neymar titular, a não ser que, evidentemente, a seleção saia goleando todo mundo, no que eu não acredito, a pressão para que o Neymar passe a ser titular, ela vai existir. O Ancelotti parece E ele sabe que tá vai de boa com conviver isso. com isso. A única coisa Porém, que eu queria... existe um negócio chamado jogo, né, Jean? Exato, A hora que isso. você coloca no jogo, você fica esperando a resposta. Se ela vier, fica aí. Se ela não vier... Porque ele pode ir bem no treino, ele pode ir muito bem nos treinos. Olha, eu acho que nos primeiros 3 jogos da fase do grupo, eu acho que o Neymar não precisa ser titular, não precisa jogar. Cara, vai pegar o Marrocos. Vai ganhar do Marrocos, vai ganhar. Vai pegar o Haiti. Minha seleção, Haiti, eu sei que o Haiti não vai ganhar. A gente não vai ganhar. Vai golear o Haiti, cara. Não tem como o Haiti vencer do Brasil. Aí vai pegar o Escócia, mano, que é um time muito forte ali, pá. Mas tecnicamente o Brasil é muito melhor. Aí vai ganhar. Aí chegar nas oitavas, nas quartas, nas semifinais ou na final, aí Neymar precisa jogar. Porque ele é o cara, né? Só que os titulares irem muito bem nos jogos e a ele vai questão mexer pra quê? quanto tempo... Porque é o seguinte, para escalar uma seleção que vai estrear na Copa do Mundo, qualquer treinador escala uma seleção que ele acredita que possa, cada um deles, jogar 90 minutos. E bem, com calor, pode chover. Não é uma Copa Você diz, normal. escala como titulares. Tá. Não é uma Copa normal essa daqui. Então, se ele tem 20 dias para evoluir mais radicalmente em tudo. E nos treinamentos, ele pode, se ele vai ser titular uma coisa, se ele não tiver a perspectiva de aguentar 90 minutos, banco de reservas. Isso para o Ancelotti, cara, leva numa boa, porque finalmente a seleção encontrou um cara que não tá nem aí pro nome. E tem um dado até que eu recebi aqui, um dado exclusivo daquela pesquisa que eu falei do Ibope. O nível conhecimento, pesquisa âmbito nacional. Quando ela pegou 64 personalidades do futebol brasileiro, possíveis convocados, e Carlo Ancelotti. Quando você pergunta à população que as pessoas mais conhecidas são Vinícius Júnior e Neymar. Mais conhecidas. Porém, a pessoa mais relevante não é nenhum dos dois. Quem é? Carlo Ancelotti. Então, olha, o cara tá há 1 ano no Brasil, porque é o seguinte, gente, população brasileira, enquanto ele ganhava a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, era isso aqui de gente que conhecia. Não vamos achar que... Ninguém. É um público restrito e do futebol. Porém, quando ele vem aqui ao Brasil, ele passa a ser conhecido e ele ganhou uma relevância que nem os seus principais jogadores têm.
E a relevância, dá uma série de possibilidades para ele, que é as pessoas acreditam em você e nas suas decisões. Aí vamos ver como é que fica a credibilidade, esse embate durante a Copa do Mundo. Porém, ele parte de uma relevância superior a qualquer jogador da seleção brasileira. Cara, isso é um dado, isso muda o tom da seleção. Porque sempre o jogador e quem é o treinador. Então, é uma informação muito importante. O Brasil talvez... Vamos ver para onde vai. Acho que o Brasil, pela grandeza dos seus jogadores em geral, tal, e nesse caso com uma estrela tão grande também, precisava de uma figura grande, de um cara maior com essa capacidade. Um cara que aparentemente não se incomoda com a pressão em relação a um jogador, mesmo que esse jogador hoje não atue tanto. O que eu queria só dar de informação, que a gente viu o Rodrigo Caetano apresentando lá a questão do hotel, que eu achei de alguma maneira emblemática, né? Aquela coisa de, olha, o hotel é nosso, é fechado e tal. E aí eu até mandei uma mensagem agora para pessoas da CBF para tentar entender. Olha, nós estamos falando de que não entra ninguém. Mais explicitamente, né? Eu quero saber, o pai do Neymar vai ter acesso ao hotel ou não vai ter? Porque a gente lembra, os parceiros, o pai do Neymar. A resposta é, o hotel está rigorosamente fechado para 91 pessoas, as 91 pessoas apresentadas ali. Então, teoricamente também, é claro que existem maneiras de tentar burlar esse controle, mas teoricamente existe essa preocupação de que você não tenha parentes, empresários ou parceiros ali tumultuando o ambiente, né, e transformando, evidentemente, um ambiente que deveria ser um ambiente profissional, esportivo, acima de tudo, num palco para... Aquilo que o Calçade falou de 2006, né? Num circo midiático e de marketing e tudo mais. Acho que o espaço para o circo de marketing, para patrocinadores e tal, estava aqui. Ok. Você pode gostar, pode achar de bom gosto, de mau gosto, achar que tem que ser mais, tem que ser menos, mas acho que no momento da convocação, você não traz prejuízo esportivo. Agora, na hora que os caras estão lá, numa Copa do Mundo, fechados num hotel, treinando, concentrando, se alimentando bem e dormindo bem, não tem que ter pai, não tem que ter empresário, não tem que ter mãe, não tem que ter mulher, não tem que ter absolutamente É a história do todo mundo igual. É o seguinte, no dia de folga, eles são raros, mas eles existem durante uma Copa do Mundo. Amigo, você faz o que você quiser. Só não volte ao Brasil, porque não dá tempo para jogar a Copa. Mas é o seguinte, você quer sair com seus parceiros, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, tem todo o direito. Porém, o ambiente da seleção, isso foi frisado antes da convocação, dos nomes. Era um recado antecipando já o ambiente que a seleção vai viver. E para ganhar uma Copa do Mundo, é assim. Cara, não é um ambiente de férias. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo há 24 anos. Nós podemos ir para 28. Não vai semifinal, faz tempo. Não, se for a 28 é o maior período. É o maior período. 2094, né? O Brasil ganhou 94. 2002 é muito tempo. Não, e anteriormente ele tinha, era 1970. Era 24. 24 70 para 94 foi o batemos o maior mesmo período. Não é uma colônia de férias, cara. Isso é para se levar muito a sério. Uma coisa essencial porque as pessoas estão aqui gritando Neymar, elas levam a sério esse negócio, porque elas acreditam. Sim. Então você também, para ser honesto com essas pessoas que vieram, porque isso aqui não é uma claque, assim, o Neymar mandou. É gente que acredita, quer se divertir, Veio de graça, que acha que é o caminho, porque quis. que o brasileiro faz festa para tudo mesmo. Então, elas merecem respeito. Então, não é essa loucura que algumas outras Copas mostraram pra gente. Uma coisa... Quem manda hoje é Carlo Ancelotti. E certamente o staff da CBF, essa conversa Neymar, é uma conversa que está presente desde o dia que Carlo Ancelotti chegou ao Brasil, tá? Ela não correu agora. Assim, o que acontece, como acontece, quantas pessoas no entorno, qual é o impacto disso no ambiente, a festa, num momento que não é para ter festa, é para ter jogo. Festa a gente faz se ganhar o título. Sim. Uma coisa que é essencial, eu acho que esse hotel fechado talvez ajude, é porque o jogador deveria passar o período inteiro da Copa do Mundo sem olhar a rede social. Isso vai ser impossível. Não é impossível. Eles vão pegar o celular no dia de folga e tal, etc. Não tem jeito. Talvez no dia de folga, se o Ancelotti achar ok. Porque nem vai confiscar celular, Bira, ou pelo excesso da crítica, que é muito pesado, dependendo, claro. ou até pelo excesso de elogios que talvez tire o jogador, os pés dos jogadores dos chãos,
que gerem deslumbre. Mas será que não tem muito gente lá? importante. Não tem gente lá com tamanho pra controlar isso no sentido de que o William, impacto. William, Você não controla, você tenta orientar, porque o que o Benê está falando hoje, no mundo de hoje, a Copa de 2026, ela é diferente da Copa 2010 nesse sentido, da Copa 2014. Então é o seguinte, essa ferramenta aqui pode destruir um jogador. pegadinha. Você pode embarcar num ambiente que não é legal. Mas é muito Então, difícil pode destruir convencer. um Ryan, mas não vai destruir um Casemiro. Então, mas é muito difícil convencer as pessoas. Embora eu acho que a orientação não, ela precisa existir. É orientação, mas não é proibição. Não entra. A isso aí. moçada, tudo bem, vocês fazem o que vocês quiserem, porque ninguém vai entrar no quarto, botar alguém no quarto de plantão para ver quem tá mexendo na rede social. Agora, se vocês puderem, fiquem longe. Outra coisa, William, eles têm o Não vai staff. fazer bem. Eu quero postar tal coisa, posta tal coisa, pede pro staff postar e não olha. Sim. É isso, bota e não olha. Mas o que eu falo dos experientes, enquanto a gente vê de novo a lista aí de convocados para a Copa, o que eu falo dos mais experientes é mesmo os mais experientes, como o Casemiro, por exemplo, aqui que eu citei, chegar no Ryan, por exemplo, tá? A escolha do Everton em vez do Hugo Souza. Sim, assim, é a escolha passa- pela experiência. É pela experiência, aí chegar, conversar e falar, meu, menos aí, para com esse Ele negócio, falou não. isso, né? Tem um sentido. É isso. Olha os o Pereira, jogadores cara. mais experientes cuidarem disso dos mais jovens. Tá vendo? Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanez, tá passando a lista aí, ó. Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho, Lucas Paquetá do Flamengo. Aliás, a cada jogador aqui que atua numa equipe carioca, o povo ia à loucura. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Daqui a pouco a gente tem imagens, inclusive, da festa da família do Matheus Cunha. Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. É isso aí. Eu repito, eu achei a lista muito boa, né? Espetacular. Não é a lista que eu faria, mas eu achei que a lista foi muito boa porque eu até dizia, pô, você Quantos vai... tem da sua lista? Eu ia te perguntar isso. Então, eu Tá ok, acho assim, 90%? por exemplo, dos caras que não foram levados, de fato, acho que o Bento não era pra ir. Tá. Aí não sei se era o Everton ou não era o Everton, mas o Bento não era pra ir. Então era o Everton ou o John, né? O Andrei Santos, eu não via a razão pra ele ser essa figura tão fixa que ele vinha sendo. Acho que o caso do João Pedro é o mais cruel, vamos dizer assim. Agora, me doeria mais não ter o Hendrick ou o Ryan nessa lista. Porque eu acho que são caras com mais capacidade de mudança ali, né? Você pode discutir aí, pra mim talvez eu discutisse até entre João Pedro e Martinelli. Tá. Considerando que o Martinelli também é beirada, né? E que você tá levando o Ryan que pode jogar na beirada, ainda que na outra. O próprio Hendrick é um cara que pode cair pro lado, mas pode jogar centralizado. Mas eu acho assim que desses da frente, quer dizer, talvez a ausência mais sentida, mais doída e mais triste pra ele, ou mais inesperada, seja justamente a do João E Pedro. o Ancelotti citou várias vezes. E ele citou várias vezes. Agora, alguém precisava sair para entrar o Neymar. E aí vale lembrar também, o João Pedro deu várias entrevistas, deu uma entrevista muito clara para a TNT, dizendo que ele queria o Neymar na Copa, É o que a gente sempre falou. Ele conseguiu, né? Para alguém, pro Neymar entrar na Copa, alguém ia ter que sair. Alguém ia ter que deixar de ser convocado. E no meio de campo, Jean, já tem pouca pessoas. gente. Você não pode tirar um jogador, são 5. Então, é Não isso. dá. É isso. E 9 atacantes. Então, A uma gente lista até de tinha 9. cogitado a possibilidade de 6 meio-campistas e 8 atacantes, né? exato. Sim. Porque justamente você sabe que Casemiro e Bruno Guimarães são os titulares indiscutíveis, mas sim, você toma cartão. E eu digo titulares verdade. indiscutíveis, lembrando que o Danilo tá atropelando muito aí, então ele pode ganhar uma terceira vaga no meio-campo, a gente vai ver, né? Com o Rodrigo, contundiu, e Estevão, também fora da Copa do Mundo, acho que o Neymar não estaria na Acho que não iria. Aí ele não estaria na lista. Eu Só um acho detalhe que sobre o não. Martinelli, João. Eu acho que o Martinelli é um jogador que o Ancelotti também enxerga, não para mudar jogo, mas como opção de contra-ataque quando tá ganhando, recuou. Porque dos atacantes agudos, ele é o único que tá habituado a jogar do lado Verdade. esquerdo. A gente pensa no Ryan é centroavante ou atacante muito mais pela direita e quem sabe até adaptado por dentro. Acho que é mais difícil, mas pode jogar. O Hendrick, Lyon, direita, mas também centroavante de mobilidade. Né? Já tinha perdido o Rodrigo, ele quer usar o Vini mais adiantado, então se ele quiser jogar com contra-ataque, ele tem do lado esquerdo o Martinelli e o Ryan, e o Vini adiantados, ele tem ali duas máquinas de contra-ataque, Sim. então para circunstância de jogo tem lógica. Eu não acho fácil, de fato, essa decisão sobre de qual dos atacantes você abriria a mão para a entrada do Neymar. Eu não acho que seja uma decisão fácil. Agora, até no texto que eu escrevi hoje de manhã no site,
eu dizia, pô, você vai abrir mão do Hendrick? Você vai abrir mão do Ryan? De fato, ele não abriu mão nem do Hendrick e nem do Ryan. Ele acabou abrindo mão do João Pedro, até porque, como ele mesmo disse, não dá para o Neymar jogar na beirada. O Neymar tem que jogar centralizado. Impossível. E é onde o João Pedro jogava. Então, acho que também, taticamente, acaba fazendo mais sentido, porque ele coloca na lista um jogador que vai jogar centralizado, como o Matheus Cunha, né? Como jogaria o João Pedro, e mantém as opções de beirada. E Vamos lá. Bom, e assim, Os 11 que você começaria, cara. uau. Vamos lá, vai. Ih, rapaz. Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Alexandre. Embora eu acho que faltou Ancelotti buscar mais opções, porque eu não vejo um nível alto de confiança nos laterais brasileiros. Então, tanto que tem um zagueiro e do outro lado um jogador que, o Alexandre tudo bem, mas na hora que você começa a pegar caras que estão no top, né, na primeira lista do futebol mundial, a gente vai sofrer. Casimiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior pelo centro, pode ser um Matheus Cunha, Rafinha e Luiz Henrique, aí o tempo vai dizer. O que eu queria destacar dessa lista esta lista, a lista da França é parecida quando você olha goleiros, defensores, meio de campo e atacantes. Pouca gente no meio de campo. Não é uma lista com 8 jogadores, 9 no meio de campo. Isso significa que o meio de campo ele vai existir, óbvio, mas ele vai ser um meio de campo para dar velocidade para um quarteto ofensivo. Você tem Luiz Henrique, velocidade. Hendrick, velocidade. Ryan, velocidade. Vinícius Júnior, velocidade. Martinelli, velocidade. Entendeu? Para onde vai o jogo do Brasil? O jogo do Brasil vai para transições, contra-ataques, ações muito rápidas e nem sempre a maior posse de bola, o maior controle sobre o jogo. E sim defender muito bem e atacar, contra-atacar. Nos vemos. Boa noite. Boa noite. Tafarel conversando conosco primeiro sobre a convocação do Everton e depois a opinião dele de maneira mais geral, né, no contexto da qualidade dos goleiros e a confiança que, claro, ele deposita nos 3 convocados hoje. Alisson, Ederson e o Everton. Nós vamos a outro ponto aqui do Museu do Amanhã agora, seguindo ao vivo dentro do Linha de Passe com Pedro Ivo Almeida. Pedro. Alzinho. Convidado aqui também, um pouco especial, André. Você pegou o campeão do mundo aí, peguei um campeão do mundo aqui também. Você quer responder alguma pergunta da gente? Você quer participar do debate? Estou à disposição, né? Passei por aqui, vi a galera da ESPN. Tinha muitos outros repórteres aqui, mas eu falei, não, vou parar lá, vou falar Pedro Ivo. O Zinho tinha horário hoje para entrar, né? Quando ele chegou, eu olhei, parou o primeiro, parou o segundo, a entrevista foi, vai perder o horário, ainda virei para ele e falei, você me salvou. Agora, para tentar pegar esse fio do assunto do André, ótimo papo do André lá agora com o Everton. Enquanto o Tafarel respondia, você virava para mim e falava, boa pergunta, queria entender, acho que é por aí, é uma questão de um cara que já conheceu o ambiente de Copa do Mundo, de seleção, agradou, confesso que me surpreendeu, acho que eles queriam entender um pouco mais a situação do John, o John só voltou a ser relacionado agora, diferente do caso do Alisson, por exemplo, que ainda não jogou, mas tem total confiança para ser o titular, e ficava aquela briga, então a gente até comentava aqui nas últimas semanas que eu não achava que o Hugo era exatamente a opção, ele se trocasse algum dos 3, Bento e Ederson, que não seria, ou Alisson, que não seria exatamente o Hugo. O Everton te surpreendeu, te agradou, Tetra? Me agradou e me surpreendeu. Porque não era um nome que estava sendo cotado, que estava sendo chamado pelo Ancelotti. Essa experiência que o Tafa falou não estavam sendo utilizado porque o Alisson não estava sendo convocado. Era a oportunidade de então levar essa experiência. Então, na minha visão, quando ele falou o nome do Everton, me causou uma surpresa. E muita gente estava perto de mim. Estava na área ali da galera, né? Dos jogadores, ex-jogadores, dos campeões do mundo. A maioria também ficou surpresa. Não pelo potencial. E aí a explicação que o Tafarel traz, eu entendo. Realmente. São os 3 goleiros da última Copa. Né? Então, assim, tá acostumado com seleção, tá acostumado com Copa do Mundo, tá acostumado com o Tafarel, que vai treiná-los. E, cara, eu tô muito confiante, acreditando muito nesse hexacampeonato. Então, eu acho que esse evento ele serviu para trazer o torcedor novamente a acreditar na seleção brasileira. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Mas não vai escapar, não. Do 1 a 11, seu time para estreia hoje. Fosse você brincar de técnico. Cara, eu
Eu não escalo, eu só administro. E vem cá, mas quem você queria estava na lista? Olha, eu nunca tive jogadores, escolhas de jogadores. Eu sempre deixei isso a critério do Ancelotti, da comissão. A única coisa que eu pedi para ele foi para ser campeão mundial. Só isso. Eu falei, olha, você escolhe, você tem autonomia 100%, eu só quero ser campeão mundial, só isso. Agora, rapidinho, antes de passar pro Zinho, uma pergunta muito importante, porque muito se comentou nos últimos dias a renovação do contrato do Ancelotti. Já tinha decidido no final do ano, empurrou, troca daqui, troca de lá, minuta, certo detalhe, e renovou. Anunciou a renovação do Ancelotti na semana passada. Bom, acabou o vídeo, porque não vou alongar muito mais, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Já foi 30 minutos, tá bom já. Pra mim, é uma lista muito boa mesmo, com a presença do Neymar. O João Pedro ficou de fora, porque não aproveitou as chances que teve na seleção. O Pedro também nunca foi convocado com o Ancelotti, também tá fora. Os nomes do Neymar e Ryan, né, e o Thiago me agradou, porque o Ryan fez uma temporada muito grande na Inglaterra. O Neymar, né, todo mundo sabe que é um ícone, cara, que é um grande nome mundial, não tem como ficar de fora. O Endrick, com tudo que ele já fez nessa seleção, mereceu a convocação para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Então tá tudo certinho. Lista muito boa, eu acho que todo mundo gostou, eu gostei. E vamos pra cima pra ganhar o Hexa. Tomara que Neymar é o cara da Hexa, como que o Rafinha falou. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!